Olá, eu sou a Sharon Nicolau e esse é o Pode Cultivar, o seu podcast de educação financeira e previdenciária, uma iniciativa do Eletros Cultivar. Sejam muito bem-vindos e hoje, no quarto episódio, vamos falar sobre o reajuste do seu benefício. Por que recalculamos todo ano e o que leva esse valor a ser maior ou menor? Começa agora o episódio número 4 do Pode Cultivar sobre o que impacta o seu benefício de previdência. Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros. Para o nosso bate-papo de hoje, duas novas vozes. Temos aqui com a gente Eduardo Brasil, diretor de benefícios, e Thierry, atuário da Eletros. Bem-vindos. Queria começar, Brasil, com você, para a gente falar um pouco sobre esse grande episódio, que é a primeira resposta para os nossos questionamentos que a gente tem recebido lá no atendimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua chegada, né, na Eletros, como novo diretor de benefícios, e esse posicionamento de Eletros, querer realmente ouvir o participante e a gente dar as nossas respostas, as nossas explicações de uma forma bem clara. Muito obrigado, Sharon. É uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto tão importante para o nosso projeto de comunicação, para a nossa comunicação. Cheguei realmente, como você falou, há pouquíssimo tempo, então há um mês, mas já percebi durante esse mês a relevância que é estarmos próximos e conversarmos com nossos participantes. O quão é importante fazermos uma comunicação transparente, uma comunicação clara e objetiva, para que ele possa vivenciar com mais o seu dia a dia, possa vivenciar um pouco mais, respirar um pouco mais desse tão nobre trabalho que é o previdenciário. É importante a gente abrir mais esse canal, é relevante a gente usar todos os canais que possamos usar para chegar aos nossos participantes, aos nossos clientes, e essa iniciativa do podcast está muito em linha com os nossos pilares que a nova diretoria já sedimentou, que são os pilares, dentre eles o pilar da comunicação, estar próximo desse nosso cliente. Para a diretoria de benefícios, que já faz um trabalho intenso com comunicação, nós estamos próximos dos nossos participantes, fazemos quase 4.000 atendimentos durante todo um ano, a gente percebe que a gente precisa se comunicar melhor. Comunicação hoje é um dilema, é um desafio, de todas as organizações, e não fica diferente para a Eletros. A Eletros também tem esse desafio, mas nós estamos aqui para derrubá-los, para vencer esses desafios, derrubar os obstáculos e atingir um grau de satisfação nessa comunicação. Eu falo que previdência nunca é simples da gente conversar, é sempre muito difícil. E um exemplo que eu observo, que eu tenho muito forte na minha mente, foi há muitos anos atrás, quando eu ainda era garoto, no falecimento do irmão do meu avô. Meu avô tinha uma família maior e muitos irmãos, e teve um falecimento do meu tio-avô, E nesse falecimento, eu me lembro que eu era muito pequeno, eu me lembro de uma expressão do meu avô, falando assim, já viveu bastante, viveu bem, viveu bastante. E esse meu tio-avô tinha falecido com 60 anos de idade. Ou seja, hoje em dia, transcende de dia a dia, os jovens de 60 e 70 anos fazendo surf, dançando, fazendo viagens. Hoje é uma realidade natural. Então, quando a gente falava há um tempo atrás, eu tenho mais ou menos 50 e poucos anos, e quando a gente fala há 50 anos atrás, com uma pessoa que morreu com 60 já tinha vivido muito, hoje em dia chega a ser para a gente inimaginável. Quando a gente escuta um falecimento tão jovem, a gente fala, poxa, que absurdo, tão novo. Então a Previdência mudou ao longo do tempo. Quem lá atrás, há 50 anos atrás, fazia uma poupança para viver até os 60, hoje, tranquilamente, precisa viver até os 90. E é isso que a Previdência faz. Ela constantemente
ela trabalha essa expectativa de vida para que aquela pessoa continue recebendo uma remuneração constante, né? Para isso tem a figura do atuário, para isso a diretoria de benefícios está sempre olhando, para isso a nossa diretoria financeira está investindo adequadamente os recursos para que eles possam se estender pelo maior número de tempo possível. Então, quando a gente fala de previdência, tem muitos aspectos que precisam realmente da parte previdenciária serem melhor expostos. E por isso que é uma satisfação enorme a gente estar aqui. A gente percebe que a partir de hoje vai ser constante a nossa vinda e nossa comunicação através de mais esse canal. E para a gente é uma honra monstruosa estar aqui conversando com vocês nesse podcast. Que bom que eu vou ter esse reforço também para falar sobre essas dificuldades, né, de entender tudo que está por trás do plano de previdência. Realmente a gente tem muitas questões ali que são difíceis até para a gente que está no dia a dia, a gente estava até conversando sobre isso, de explicar, porque parecem básicas, mas não são. E na hora que você traz o participante para ouvir e tentar explicar, é muito construtivo quando você ouve o que ele está com dúvida mesmo, né? E esse podcast aqui é sobre isso, um pouco do que você falou, um dos motivos que fazem o atuário ter esse trabalho tão importante, né? Então, vou passar a palavra para o Thierry para tentar explicar para a gente de forma simples essa dúvida que aconteceu muito agora em janeiro em função da notícia que a gente colocou sobre o reajuste dos benefícios, né? Tem uma atualização da taxa de juros, que aí também depois a gente comenta um pouco sobre que taxa é essa, mas teve esse episódio de janeiro que gerou muita dúvida porque o benefício, em alguns casos, foi menor do que a pessoa provavelmente tentou calcular ali. Então, Thierry, você consegue explicar para a gente um pouquinho o que é esse reajuste? Vamos lá. Eu acho esse tema bem interessante, tanto para as pessoas que já estão aposentadas e para as pessoas que estão ativas, né? E no futuro elas vão se aposentar e é uma forma delas irem entendendo já o tema. O que aconteceu é que muitas pessoas tiveram uma rentabilidade de 10%, 14%, e ela esperava um reajuste no benefício dela nessa magnitude, mas não foi isso que aconteceu. Então acho que é bom para a gente desmistificar um pouco os conceitos, e o que ocorre é o seguinte, nos anos em que não tem nenhum evento atípico, como ocorreu nesse ano que foi a redução da taxa de juros do plano de 5,25 para 4,80, o que o participante pode esperar é que o reajuste dele seja próximo da diferença da rentabilidade que ele teve no último ano, no plano dele, e a taxa de juros do plano. Então vamos lá, um exemplo. Se a taxa de juros estava em torno de 5,2 e não tivesse alteração de um ano para o outro e a rentabilidade dele fosse de 10, ele poderia esperar um reajuste em torno de 4,8, que era a diferença de 10 para 5,2. Mas como teve essa redução na taxa de juros, não foi isso que ocorreu. Então a gente está falando de dois pontos que parecem até antagônicos. A gente teve uma rentabilidade positiva, então já temos aí um termo. Rentabilidade significa mais dinheiro ou menos dinheiro também, né? E uma taxa de juros que também entra nessa conta. Só que a taxa de juros reduziu. Então essa conta precisa ser feita considerando uma rentabilidade positiva com uma taxa de juros negativa. Então é mais com menos, é isso? Vamos lá. O que ocorre é o seguinte, a rentabilidade do plano significa como que evoluiu o saldo dele ao longo do último ano. Tá? E a taxa de juros do plano significa a expectativa que a fundação tem em relação à evolução futura do saldo desse participante. Então, antes, nós estávamos esperando que o saldo dos participantes evoluísse a 5,25 mais INPC, que é o que a gente chama de meta atuarial do plano. E como a gente está num cenário em que as taxas de juros do país estão sendo reduzidas, nós precisamos nos adequar e, baseados nos nossos estudos de ALM, que são estudos internos, e que foi detectado que a nossa expectativa futura é 4,8 e não 5,25. E aí, nisso ocorre um recálculo no valor do benefício da pessoa. Nós utilizamos o saldo do participante e a expectativa futura de rentabilidade e acaba gerando um benefício menor do que as pessoas esperavam. Você falou bastante coisa aí. Uma delas é ALM. Quem perdeu
episódio número 3, dá uma recuperada, ouve, porque a gente está explicando detalhadamente o que significa essas 3 letrinhas, né, tão importantes para fazer essa conta. Agora eu queria que você reforçasse a questão da taxa de juros. Que taxa de juros é essa? Porque a gente vê muitas notícias no jornal sobre índices de preços, INPC, IPCA. É isso? Não. É uma outra taxa que vocês na Eletros calculam. Isso. A taxa de juros real do plano não tem nada a ver com índices de inflação, como INPC, IPCA. A taxa de juros do plano é quanto que a fundação espera ter de rentabilidade nos saldos dos participantes ao longo dos anos. Lógico que isso tem uma relação com os perfis de investimento. As pessoas que estão em perfis hoje em dia super conservador ou conservador, ela tem uma parcela maior de renda fixa do que de renda variável. Então, dependendo da situação, pode acabar tendo uma rentabilidade menor do que outros planos, do que outros perfis mais agressivos. Isso porque a gente tem acompanhado também, a renda fixa está cada vez mais difícil de ter retornos expressivos, né, como antigamente, hoje já não é mais um cenário. Então isso faz com que realmente a sua conta fique, puxe um pouco para baixo essa expectativa de retorno, principalmente nesses planos que tem uma composição maior de renda fixa, é isso? Isso. E aí o que ocorreu nesse último reajuste que nós tivemos agora em janeiro do plano CD Eletrobras é que boa parte das pessoas que estavam nos perfis super conservador e parte das pessoas que estavam no perfil Eletros tiveram um reajuste negativo. Por quê? Porque com essa alteração da taxa de juros, com a diminuição futura dos saldos, houve um readequamento do valor do benefício dessas pessoas. E aí, como o saldo delas evoluiu em um percentual menor do que os perfis moderado e agressivo, elas tiveram uma rentabilidade negativa em parte dos casos. Pelo que eu estou entendendo, de uma forma, tentando simplificar, assim, como se o dinheiro da pessoa, vamos supor que eu sou uma pessoa aposentada já há 5 anos. Cheguei agora em janeiro, você viu quanto que eu tinha lá de saldo ainda na minha reserva, né, que a gente chama de reserva. Esse bolo de dinheiro, você olha esse bolo de dinheiro, calcula, olha, minha expectativa daqui para frente é que você tenha uma taxa de juros de 4,80. Então, eu vou calcular para que o seu dinheiro dure até o período que você escolheu como uma data certa, é isso. E aí eu vou acrescentar isso à rentabilidade que teve. Então, se no período passado, no ano passado, a taxa de juros era 5,25, significa que eu tinha mais dinheiro rendendo, mais dinheiro não, mas a rentabilidade era melhor, que vai ser agora de 4,80, que é a expectativa para esse próximo ano, é isso? Sim, na verdade, quando o nosso reajuste é um recálculo no valor do benefício. E esse recálculo, ele leva em consideração tanto o saldo atual da pessoa, quanto a rentabilidade futura do plano. Antes, nós vínhamos calculando benefícios, esperando uma rentabilidade futura de 5,25. E agora nós estamos recalculando benefícios com uma rentabilidade futura de 4,80. O que, se o saldo da pessoa não evoluiu muito ao longo do último ano, pode sim gerar reajustes negativos no benefício das pessoas. Então talvez essa tenha sido a maioria das dúvidas, né? A pessoa vê uma rentabilidade que seria positiva, só que a taxa foi reduzida. Então isso pode realmente ter acontecido um reajuste para menos no benefício, né, real. Isso, porque a rentabilidade que ela teve se caracteriza em um fato histórico do último ano, como que evoluiu o saldo dela. E a taxa de juros do plano, que teve uma redução, significa daqui para frente, é algo mais prospectivo. Então, como prospectivamente teve essa redução, dependendo do valor do saldo da pessoa, pode sim ter um reajuste negativo. Legal. Isso aconteceu agora em janeiro para os planos CD Eletrobras, né? E CVONS, CVEPE acontece quando? Então, o reajuste, recálculo do benefício dos planos CVONS e CVEPE ocorre anualmente no mês de junho. Então, possivelmente, esse fato deve ocorrer para esses dois planos, porque esses planos também tiveram uma redução na taxa de juros. Thierry, eu entendi. Espero que a gente tenha conseguido explicar para os nossos ouvintes também essa questão das taxas, né?
E obrigada pela sua presença aqui hoje. Espero contar com você mais vezes aqui no nosso Pode Cultivar. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigada também, Brasil, sua estreia aqui com a gente. Espero que você venha em próximos episódios também. Nós que agradecemos, Sharon. Eu acho muito importante a gente estar aqui mais uma vez falando desse tema previdência, né? Essas inúmeras variáveis que compõem o que no fundo é o sustento de cada participante no final da sua vida, né? No período pós-trabalho, não vamos falar de final de vida, né? Que é um período tão longo pós-vida. E eu acho que este é um ponto também, uma variável importante para se falar, né? O que leva, como é que se calcula o prazo, quanto aquela pessoa vai viver, quanto aquele valor que precisa ser corrigido por essa taxa que o Thierry falou, né? Quanto tempo se mantém, quanto tempo a pessoa vai viver, qual é a expectativa. E aí a gente fala um pouco de tábua atuarial, que é um tema também sempre muito difícil, tábua atuarial, e que a gente pode estar aqui conversando numa outra oportunidade. Que bom, já estou contando com vocês então para um episódio sobre tábuas atuariais. Muito obrigada. Obrigada a você que está ouvindo a gente. Quero lembrar que a gente está diariamente com vocês no LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube e, claro, as portas da Eletros estão sempre abertas para recebê-los. Continue enviando suas dúvidas. É muito importante realmente a gente saber o que vocês querem ouvir e é um prazer gravar uma edição para responder as dúvidas que estão chegando para a gente no atendimento. Muito obrigada pela audiência, um abraço e até a próxima edição do Pode Cultivar. Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros.